o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Após dúvidas e incertezas, Vitor Valim anuncia desistência de concorrer à reeleição e definirá nome de candidatura com o apoio de Camilo. A informação chega com Carlos Alberto. O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, anunciou nesta segunda-feira a desistência de concorrer à reeleição em 2024. Vitor exercia o primeiro mandato, mas nos últimos 2 anos enfrentou uma profunda divisão na base política que o elegeu em 2020. Vitor dava sinais políticos de que não enfrentaria as urnas e que iria construir com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Eumano de Freitas uma candidatura para dar sequência ao projeto administrativo iniciado no dia 1º de janeiro de 2021. Ao longo dos 3 anos de mandato, Vitor enfrentou uma dura oposição de ex-aliados políticos. Entre eles, o vice-prefeito Deusinho Filho, a deputada estadual Emília Pessoa e o deputado estadual Felipe Mota. A oposição mais cáustica é exercida pelo ex-prefeito Naomi Amorim, a quem Vitor derrotou nas eleições de 2020. Simultâneo ao esforço e contratempos para mudar os rumos políticos e administrativos de Caucaia, Vitor enfrentou no ano passado uma tragédia familiar com a morte da sua filha Sofia, de 19 anos de idade. Após renunciar à reeleição, Vitor Valim cumprirá papel determinante na definição do nome a ser lançado à Prefeitura de Caucaia, com o apoio do presidente Lula, do governador Eumano de Freitas e do ministro da Educação Camilo Santana. A saída de Vitor Valim da disputa pela Prefeitura pode dividir a oposição e atrair atuais adversários para o palanque a ser montado pelo Palácio da Abolição. Com redação do portal Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Oi, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Marcos. Olha, é uma decisão que pegou alguns de surpresa, mas para outros que vinham avaliando o cenário político em Caucaia, em função inclusive de problemas mesmo enfrentados pelo prefeito Vitor Valim em relação a antigos aliados, com o seu vice-prefeito Deusinho Filho, e também denúncias que chegaram a investigações lá para o Ministério Público. Enfim, existia na realidade um caldo, vamos dizer assim, que estava aí sendo colocado e que de repente juntou-se a outros problemas de natureza familiar, como foi também a morte trágica da filha do prefeito Vitor Valim. Eu acho que tudo isso pode ter pesado nesta decisão do Vitor em anunciar que está desistindo de concorrer à reeleição. Ele que está em seu primeiro mandato, foi eleito em 2020, inclusive ele negou, disse que não tem a decisão que ele está tomando agora, por exemplo, não tem qualquer relação com as pesquisas que estão sendo feitas de intenção de votos ou possibilidade de desaprovação do seu mandato. Ele diz o seguinte, que isso o deixa tranquilo, se fosse esse o único problema, porque em 2020 ele disse que não era favorito na disputa, e ainda assim saiu vencedor. Claro, Caucaia é um município que tem também uma tradição muito forte em relação à reeleição de quem está aí no seu mandato, no seu primeiro mandato. Difícil mesmo garantir a reeleição em Caucaia, não é fácil. Agora, o que chama a atenção nesse momento é exatamente uma frase do Vitor, que ele vai em busca da escolha do sucessor, ou seja, do candidato que irá receber o seu apoio, mas fará isso numa parceria, num diálogo com o governador Eumano Freitas e também com o ministro da Educação, Camilo Santana, que ele diz que são seus líderes e que participam desse projeto político. E aí fica a indagação. Quais seriam esses nomes? É claro que, como foi dito, isso divide sim a oposição, uma oposição que já tem hoje nomes bem definidos, bem demarcados em Caucaia. A gente não pode deixar de citar aqui, por exemplo, o coronel Aginaldo, que é do PL e que recentemente anunciou, inclusive transferiu o domicílio dele eleitoral para Caucaia, já se coloca assim como pré-candidato a prefeito. Tem o próprio Deusinho Filho, que é candidato, se coloca como candidato do União Brasil, também tem a Emília Pessoa do PSDB, que é deputada estadual, tem o próprio Naomi Amorim, porque o PSD é um partido da base aliada do governador Eumano. Então, quando o Vitor diz que quer trabalhar com aliados, com o nome que vai vir exatamente desse grupo aliado, de repente o Naomi Amorim e o PSD
podem ganhar aí um reforço nessa indicação. Nome que pode ser não apenas só do Naumim, da mulher dele, a Érica Amorim, que foi deputada estadual. Então, é aguardar agora os próximos acontecimentos, como vão se dar essas articulações. Aliás, outro nome que também surgiu, porque inclusive recebeu o apoio do Vitor Valim na campanha dele para deputado estadual, tá? É o Salmito Filho, que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico. Enfim, nomes vão surgir e claro que essas negociações vão avançar. A reeleição, ou a eleição de Vitor Valim, passa não apenas ali pelo o município em si, mas claro que avança aqui pelo Palácio da Abolição. Por falar nesse período de eleição, que nós estamos num ano eleitoral, outubro teremos eleição para renovação aí das câmaras municipais, dos prefeitos. Então o prefeito Sarto, que é aqui o nosso prefeito da capital e que é candidatíssimo à reeleição, ele deu um primeiro passo importante também nessas articulações para esse ano. Ele reuniu, por exemplo, ou começou uma série de reuniões com aliados e ontem ele esteve reunido, por exemplo, com toda ou quase toda a bancada do PDT na Câmara Municipal. Dos 10, ele reuniu 8. Só não esteve lá com ele os dois, Júlio Brise e a enfermeira Ana Paula, porque esses fazem oposição já muito forte e declarada. Mas isso mostra claramente que a reeleição está aí na pauta dos prefeitos e claro que isso vai dominar todo o embate agora neste ano de 2024, Marcos.